Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a um design simples de sobrancelhas. Vou ensinar também a retirada do pelo com a pinça e com a linha, que é a depilação egípcia. Vamos lá? Então, a gente sempre inicia analisando a sobrancelha que a gente vai começar aqui e vai fazer o design, tá? Essa sobrancelha aqui, olha, vocês podem ver aí, não sei se tá pegando 100%, mas é uma sobrancelha que já tem uma micro antiga. Olha, ela tá um pouco chumbada, com fios que estão expandidos em alguns pontos, né? Ela já apresenta aqui várias falhinhas, aqui, principalmente aqui embaixo, nas sobrancelhas, no início da sobrancelha, né? E aqui tem os excessos que a gente vai tirar, né? Pontos que estão sem pelo ou com pouco pelo, ou pelo muito fino, que não estão com força para crescimento, né? Então, você vai fazer essa avaliação do que a sua cliente precisa. E também é importante você visualizar se essa pele é uma pele seca ou uma pele oleosa. Porque se for uma pele oleosa, por exemplo, você precisa aí fazer o uso de um esfoliante para remover mais aí essa camada de tecido adiposo, né? Para na hora da aplicação da rena, eu já tô passando aqui um pouquinho de esfoliante, tá? Não pode ser também um esfoliante muito abrasivo. Porque para remover esse tecido adiposo, porque se você aplicar uma rena numa sobrancelha que não tá 100% higienizada ou tem células mortas aqui, ela não vai pegar muito bem, ou ela vai ficar com várias falhinhas, tá? Aí eu venho aqui com um algodãozinho mesmo e água para remover, faço a remoção desse esfoliante. Aí vem aqui novamente com um algodão seco. Deixa essa sobrancelha bem sequinha aqui pra gente iniciar. Agora nós vamos para a marcação da sobrancelha. Hoje eu vou passar mais ou menos por cima, assim, a marcação. Vou ensinar alguns pontos, tudo. Só que eu vou dar uma aula exclusiva de marcação com a linha, tá? Então, aqui, pegar a linha. Eu sempre tenho um lápis só pra marcar, pra fazer essa parte de passar na linha, para tingir essa linha. Então, pego um lápis dermatográfico e tinjo bem essa linha. Aí, eu venho aqui, olha, de um lado, eu dou uma volta, do outro, duas voltas. Aí, eu começo aqui, olha, a gente vai sempre do início das sobrancelhas. Então, aqui é o início da sobrancelha. Eu vejo aqui o que ela tem de base de sobrancelhas e venho aqui na parte de baixo do início das sobrancelhas e vejo aqui e preservo o que ela tem de fio, onde deveria começar essa sobrancelha, certo? Arquei aqui, agora a gente vai aqui para a parte de cima do início das sobrancelhas. Venho aqui, ó, apoio a minha linha e vou para um lado sem subir, só arrasto para um lado. Já pegou ali o início. Venho aqui, olha, no início dela, já marco o começo da sobrancelha de um lado e o começo da sobrancelha, início aqui do outro. Agora, nós vamos achar aqui o ponto alto. Essa marcação que eu vou fazer hoje, gente, é uma marcação simples, tá? É mais simplificada.
que ela é uma pessoa que tem as sobrancelhas com falhas, mas ela não tem nenhum tipo de assimetria muito grande, nenhum tipo de entrada muito profunda, né, ali na sobrancelha. Então, você consegue trabalhar com mais agilidade, digamos. Esse mapeamento da sobrancelha, ele não precisa ser tão demorado como, por exemplo, se a gente for se fazer aqui uma micropigmentação ou se ela tivesse uma falta muito grave na estrutura toda da sobrancelha. Então, eu venho aqui em um dos pontos alto, né? Vejo aqui o limite de pelo. Venho apoiando a linha, ó, pro outro lado. Apoiei, igual eu fiz ali no outro ponto, e arrastei para um lado, tá? Então, nós temos aqui a linha do ponto alto dela, igual de um lado ao outro, certo? Agora, nós vamos fechar, digamos aqui, esse começo aqui da sobrancelha. Toda essa parte da sobrancelha aqui do início, ó, eu venho dessa junção de linhas, aqui e aqui, bem no meiozinho aqui, olha, essa junção de linhas, ela vai formar o início da sobrancelha, até o ponto alto da sobrancelha. Segurei, puxei. A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Essa junção de linha aqui, o meio dela aqui, a junção das linhas, apoiei, segurei e puxei, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a cauda da sobrancelha. Então, aqui, ó, só vou reforçar essa marcação aqui. Tá vendo que ela criou uma junção também, um xizinho aqui no ponto alto? A gente vai vir mais ou menos aqui desse xizinho, mais ou menos não, na junção aqui. É porque como ele é uma junção que fica mais larga, uma junção que pega uma faixa maior, digamos, você tem que ver aqui o meio dela e vou vir pro final. Como eu falei, ela já tem uma micropigmentação antiga, então esse final aqui se torna, se tiver correto, né, o design, digamos assim, se torna até um pouquinho mais fácil para você. Mas se ela não tivesse nada aqui, você teria que ter uma outra base de medida que eu vou ensinar em um outro vídeo. Então, vamos aqui desse outro lado também, ó. Vou só reforçar as linhas aqui para que vocês consigam visualizar a junção desses pontos, olha. Aqui, ó, da junção dos pontos para o final. Tá? Então, nós temos a cauda da sobrancelha e o corpo da sobrancelha da parte de cima. Deixa eu só corrigir aqui. A cauda das sobrancelhas e o corpo da sobrancelha da parte de cima. Agora, nós vamos para o corpo das sobrancelhas e a cauda das sobrancelhas da parte de baixo. Da mesma forma aqui, olha, aqui, você vai vir aqui, da junção dessa linha aqui, em direção, aqui, ó, só alinha sua linha, deixa ela bem retinha, subindo ali para a direção do ponto alto. Ó, apoiei, marquei. Aqui a cauda das sobrancelhas. Apoiei, marquei. A mesma coisa. Como eu falei, essa é uma marcação básica, tá, gente? Onde cruzou ali uma linha e a outra, apoiei, marquei. Então, apoiei aqui, olha. E marquei. Aqui a mesma coisa. Apoiei aqui, marquei.
Nós temos toda a marcação aqui da sobrancelha, tá? Eu vou reforçar essas marcações. E tá vendo que a junção das linhas, elas criam um vinco. Não deixa esse vinco, essa pontinha, uma quina aqui. A gente vai deixar isso daqui todo natural e harmônico. Então, a gente vai dar uma leve arredondada. E essa leve arredondada não é pra fazer uma bolinha, uma entrada, nada. É somente pra levemente arredondar. E eu vou explicar isso com lápis. O mesmo tipo de lápis que eu utilizei, que foi o lápis dermatográfico, ele precisa estar com uma ponta bem fininha. E ele já é assim, mais grossinho. E a forma que a gente aponta ele, deixa essa pontinha. Gosto desse corte mais chanfrado. Pra mim, funciona melhor. Se pra você o reto funcionar melhor também, pode ser, não tem problema, tá? Então, peguei aqui, estico bem a sobrancelha, levanto. Aqui não tem mais problema, você já tem toda a marcação dela. Você só vai finalizar e deixar ela 100% ali, para você não perder a marcação durante o design, durante a retirada dos pelos. Então, olha, então você não vai engrossar isso daqui, é somente reforçar e deixar ele mais harmônico. Então, eu vou passa aqui da linha, não tem problema, depois se precisar você limpa. Mas, ó, venho aqui, ó, com a minha mão apoiada, a pele da cliente esticada, ó. Se sair um pouquinho, depois você limpa, não tem problema. Ó, aqui eu falei aqui do vinco, ó. Essa junção criou uma pontinha. Como que você vai levemente arredondar? Somente deixa o lápis seguir aqui, ó, a direção, e você não tem mais aquela quina, esse vinco. Pode parecer uma bobeira, mas na hora da finalização do seu design dá toda a diferença. Então, eu venho aqui agora na parte de cima. Aqui também, ó. Deitei um pouquinho mais, para que você tenha uma visão melhor. Não sei se desse ângulo da câmera dá para você perceber isso também, mas você tem um ângulo, você tem uma visão muito maior quando você deita um pouco o lápis, porque ele não vai ficar cobrindo a sua visão aqui de cima. Tá? Depois eu vou verificar, ver se tá tudo certinho. Ó, fiz a marcação, olha a diferença, depois de marcado com a linha somente, desse lado, e a hora que você finaliza com a marcação, com a linha e o lápis aqui. Vou só fazer esse quadradinho, tá? É só pra gente ter uma referência, não que necessariamente a sobrancelha vai ficar toda quadrada assim depois da rena. Então, vocês puderam ver aqui que quando a gente finaliza com lápis, somente com a linha você tem esse tipo de marcação superficial, fraquinha. Quando você finaliza com lápis, esticando bem a pele, você consegue ali, sem deixar ela mais marcadinha, bem certinha, aonde precisa ser arredondado certinho. Então, agora eu vou marcar aqui, fazer a mesma marcação desse lado e já volto pra gente fazer o design. Então, pessoal, voltei aqui. Nós finalizamos agora, eu acabei de fazer a mesma marcação que eu fiz desse lado, eu efetuei desse lado aqui também. Depois disso, para que você tenha um parâmetro de comparação maior, você vai utilizar um paquímetro, que é esse instrumento aqui, tá? E para você medir aqui o tamanho das sobrancelhas. Então, você vai verificar aqui, olha, ela tá medindo quase 5,7 de um lado, e vem aqui do outro lado, e vai fazer a mesma verificação, ó, do começo aqui pra cá, finalzinho aqui, mesmo tamanho. Nem fechei o paquímetro, ó, só venho conferindo aqui, ó, do começo pra cá, tá? Comecinho aqui mesmo. Agora, após a sobrancelha marcada, conferência de que se tá tamanho correto, altura correta de um lado e de outro, nós vamos para o procedimento de limpeza aqui, de retirada de pelo.
E como que a gente faz aqui retirada e corte, né, do pelo. Então, o que que a gente verificou aqui após fazer a marcação? Esse lado aqui é um lado que tem mais preenchido aqui, nesse ponto do corpo das sobrancelhas para o final. Tem umas falhas maiores aqui na parte de baixo inferior, olha. Consegue observar algumas falhas aqui. Comecinho aqui, início, começo e início, em cima e embaixo, olha. Mas ela tem uma diferença muito grande, principalmente no ponto alto aqui, tá? Aqui, olha, a gente consegue observar uma grande falha. Aqui embaixo também uma falha. E no finalzinho da sobrancelha. Então, é uma sobrancelha que é um pouquinho mais curta, com algumas falhas no decorrer aí no meio da sobrancelha. Então, o que que eu costumo fazer e que eu acho legal a gente iniciar? Vamos fazer o corte dessa sobrancelha. E como que funciona? O corte é um ponto muito importante na sobrancelha que muitas pessoas não dão o devido valor. Porque se você cortar muito uma sobrancelha, por exemplo, aqui eu venho com esse pincelzinho, que é um pincel próprio para sobrancelha, um pentinho de sobrancelha, se vou pentear puxando muito aqui para cima e cortar, a hora que esse pelo descer, ele desce causando falhas na sobrancelha. Então, o que que você vai observar? O crescimento do pelo. Como que esse pelo cresce? Ele cresce totalmente para cima, você vai só ajeitar a sobrancelha e vai cortar ele aqui rente a linha para cima. Se ele nascer deitado, você vai ajeitar do jeito que ele nasce, no sentido do crescimento do pelo, deitado, tá? Então, vamos lá, aqui, desse lado. Eu vou cortar esse lado aqui. Você vai pentear, ajeitar, sem forçar, tá? Não vou forçar pra cá, nem vou deitar. Eu vou só ajeitar no sentido do crescimento do pelo dela. Então, ele é pra cima, levemente deitado pra direita. Então, eu pego aqui, essa é uma tesourinha com ponta fina, mas poderia ser outro tipo de tesourinha, mas eu gosto dessa que me dá uma precisão maior. Então, ó, tá pegando? Você vem aqui, ó, com a tesourinha em pé, certinha, não deita pra cá, porque senão você vai cortar lá dentro da linha. Então, eu venho aqui, olha, e corto somente o que tá em excesso, sem forçar nada, tá? Então, você já consegue observar que já limpou um pouquinho aqui. Aqui, do meio para o final, você vai fazer a mesma coisa, você vai observar para qual é o sentido natural dessa sobrancelha. Então, naturalmente, ela vem deitando aqui, descendo pra cá. Ó, tá vendo esse pelo aqui? Que ele é um pelo um pouquinho mais rebelde. Então, a gente já corta ele aqui, ó, rente a linha de baixo, ó. Porque ele já é um pelo mais rebelde, que ele fica muito alto. E se você não corrigir esse pelo, depois, quando você finalizar o design e a sua cliente estiver em casa, ela sempre vai se queixar desse pelo. Então, ó, aqui, onde ele desce naturalmente, você vai pentear assim, descendo naturalmente, sem forçar também para baixo, porque causa também a falha que eu falei ali. Então, vamos lá, desceu natural aqui. Peguei a tesourinha. Agora, eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, ó. E você vem rente a marcação, tá? Sem... Tirei aquele pelinho ali. E, ó, venho cortando aqui. Não gosto de forçar muito no corte, porque é muito fácil causar falha, tá? Então, é melhor você ter que refazer o corte do que você cortar e depois não tem como você colocar de novo, né? Então, agora, eu vou só tirar aqui que tem uns pelinhos que ficam mais arrepiadinhos. Vou só forçar aqui pra cá pra ver se ele fica muito pra fora. Ó, vou cortar levemente aqui alguns que já estão... Essa parte aqui, ela já cresce daqui pra cá. A parte de baixo, ela já não tem um caimento tão pra baixo aqui. Ela já é um pouquinho pra cima. Então, por isso eu penteei ali. Só ajeitei, na verdade, levemente com as mãos, tá? Então, é basicamente isso o corte das sobrancelhas. Então, como eu falei, ó,
Tá vendo? Um pelinho aqui. Essa pontinha aqui, ó, que é o que vai sempre causar algum, ó. Vamos lá. Então, é melhor você refazer o corte do que você cortar demais e depois não ter como colocar a sobrancelha, né? Então, agora eu vou cortar esse lado aqui também e já volto com vocês pra gente pra prosseguir o procedimento. Então, pessoal, aqui nós temos alguns tipos de pinça, tá? Essa aqui é uma pinça com corte chanfrado. Esse chanfrado é esse corte aqui no diagonal, tá? E temos também a pinça que é reta. Essa aqui é a pinça reta aqui na pontinha. O que vai diferenciar uma e outra é seu gosto. Essas duas aqui é seu gosto de posicionamento para puxar o pelo. Já essa aqui, que é uma pinça ponta fina, ela é mais para você. Tem pessoas que gostam muito de utilizar durante todo o procedimento, mas principalmente para aqueles pelinhos mais toquinhos, mais que estão curtinhos, quebrados já. Essa daqui é excelente para finalização, tá? Então nós temos esses 3 tipos de pinça que você utiliza e eu vou mostrar agora na prática como que você utiliza elas. Então vamos lá para a hora da prática da retirada do pelo. Eu vou começar utilizando essa pinça que é com o corte chanfrado, aqui a ponta chanfrada. E aí você vai virar a sua cliente, você vai posicionar bem ao lado dela, assim, que eu tô aqui. Virar o rosto da sua cliente e vai puxar essa pele. Quanto mais você puxar aqui, menos ela vai sentir dor. Porque se você deixa uma pele solta, quando você puxa assim, essa pele vem junto e não é legal, a sua cliente acaba sofrendo um pouquinho mais. Então, você vai puxar bem essa pele, tá? Então, você vem. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. É muito mais difícil de você machucar a sua cliente se você vier deitando a pinça aqui sobre a pele e vem arrastando, puxando. Então, ó, o pelo nasceu aqui, ele tá aqui, ele nasceu pra cima, tá vendo, ó? Ele nasce voltado pra cima. Você vai puxar ele na direção que ele cresce. Então, ele cresceu pra cima, ó. Vim aqui, ó, arrastando, peguei ele ali embaixo. Opa, peraí. E puxei pra cima, que é o sentido do crescimento. Esse daqui, ele tá voltado pra minha direção aqui, pro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, peguei ele aqui por baixo, segurei e puxei pra minha direção. A mesma coisa aqui, ó. E puxei, tá? Então, todos os pelos você vai tirar assim, dessa forma. Então, venho arrastando levemente, tá? Não é um arraste forte, muito pesado, tá? É levemente, só pra você pegar ali desde a ponta ali, bem debaixo do seu pelo, tá? Porque se você vier muito de cima, pra você fazer isso daqui, ó, e beliscar sua cliente é muito mais fácil. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, que é uma forma que você trabalha mais rápido, tá? Porque você vai ter menos medo na hora de executar, tá? Então, você consegue trabalhar aí muito mais rápido, muito mais prático aí na hora de finalizar o seu trabalho, na hora de executar o seu trabalho. Então, ó, aqui, ó, cresce pra baixo, eu vou virando. Principalmente quando você está iniciando, é bom que você, quando chegue aqui próximo à linha do design aqui, na marcação, você vai fazer o quê? Aqui é a pinça, a ponta chanfrada, certo? Poderia ser a reta também, mas você vai posicionar a sua, puxou aqui, posiciona, ó, paralelo a sua linha, a sua marcação. Então, eu venho aqui, ó, e venho puxando todo esse pelo que tá pra fora, ó. Puxei. É muito mais fácil, porque se você deitar, pode ser que você arraste um pouco ali pra dentro e puxe um pelo que não é pra ser removido, tá? Causando falhas aí na sua cliente. Então, venho aqui, ó, com ela em pé e puxei. Então, ó, aqui a mesma coisa, ó, tá vendo que aqui não dá pra ver muito o meu corpo, mas eu tô aqui na lateral, ó, com ela. Quando eu venho pra essa região aqui,
eu movimento o meu corpo e venho um pouco mais, como se fosse um pouquinho para trás da cliente. Então, ó, eu vou puxar aqui e o meu corpo vai mandar nisso, porque eu tenho que estar com uma posição confortável para que o meu punho, ele não fique muito dobrado, muito desajeitado. Então, eu tenho que estar com uma posição que valorize, que deixa aí muito mais confortável e melhor para remoção. Então, ó, só jogando aqui esse pelinho para cima, para não pegar nenhum pelo lá de dentro da sobrancelha. Então, ó, venho, abri a pinça, segurei e puxei, tá? Vou pegar um pedacinho de algodão. E aí eu passo assim, levemente o algodão, os pelinhos que estão soltos, eles ficam aqui no algodão. Então, eu não fico repassando ali, achando que é um pelo que tá fixado na pele da cliente. Então, eu venho, tirei um pouquinho, de tempo em tempo eu venho, passo aqui e removo. Eu vou tirar esses pelos que estão aqui mais pra baixo e já já eu volto com esse lado da parte de baixo finalizado desses pelinhos aqui. Então, finalizei aqui na pinça, a parte de baixo. Agora, nós vamos começar a parte de cima. A teoria é praticamente a mesma, tá? Praticamente não, é a mesma. Então, você vai posicionar. O que tá longe da sobrancelha, você vem arrastando, segura, puxa. Arrastou, segurou e puxou. Então, tudo que tá aqui na frente, que tá segurando, tá puxando, ele tá arrancando. Aqui, a mesma coisa. Então, você vê que enquanto eu tô aqui, ó, eu tô mais virada para nessa direção. Meu corpo tá virado nessa direção. Quando eu vou subindo, conforme eu vou subindo, meu corpo também vai andando nessa outra direção. Então, eu já tô com o corpo posicionado para cá. Para quê? Para facilitar a minha visualização, a retirada e também para que o meu pulso ele fique de uma forma que não prejudique tanto a longo prazo, tá? Então, vocês têm que observar que você vai fazer não uma sobrancelha por dia. A meta é fazer o máximo possível, né? Então, imagina que você vai fazer isso durante 8 horas por dia, vamos dizer. Então, você tem que buscar sempre um conforto no seu atendimento, não só o conforto da sua cliente, mas o seu conforto também, porque você vai ficar aí durante mais de 8 horas por dia ou 8 horas por dia fazendo esse procedimento. Então, aqui, fiz aqui com a pinça deitada. Agora, quando se aproxima aqui da linha que a gente mediu aqui do design, faço com ela paralela à linha da marcação, tá? Posicionei, abri a pinça, segurei e puxei, tá? Abri a pinça, segurei e puxei. Toma cuidado, que a gente já fez o corte aqui, mas como eu falei, a gente sempre segue o crescimento natural aqui da sobrancelha. Então, às vezes, ele tá um pouquinho virado pra lá e ele passa aqui pra cima. E acaba parecendo que é um excesso, mas ele não é. Então, deita um pouquinho a sobrancelha. Aqui, chegou aqui, puxou somente o que tá pra fora, tá? Ó, aqui é a mesma coisa. Rente a linha com a pinça paralela. Aqui, ó. O chanfrado. Por isso que eu gosto muito dessa pinça chanfrada, porque ela dá essa dobrinha, essa curvatura natural aqui, tá? Esses pelos que estão mais distantes aqui, a gente vai finalizar depois, tá? Com outro método de retirada de pelo, de depilação, tá bom? E aí, aqui, olha, rente com ela em pé. Então, aqui no meio, no centro das sobrancelhas, a grande maioria dos pelos, eles crescem pra cima. Ou se tem aquele mais juntinho aqui, ela vai crescer pra dentro. Então, você vai fazer da mesma forma. Ó, passei aqui pra remover o que já saiu. Tá, o algodãozinho. Então, eu vou puxar, segurar e puxar.
no sentido do crescimento do pelo, sempre sentido do crescimento do pelo. Por que que a gente não trabalha de outra forma? Ao contrário, porque esse pelo, ele vai se romper, ele pode quebrar, ou pode sair algumas gotículas também ali, porque vai como se estivesse abrindo, né? Não vai rasgar a pele, mas ela dá uma leve abertura e pode machucar, dói mais na saída do pelo. Então, o conforto da sua cliente também é essencial para que ela volte, né, gente? Então, vamos trabalhar aí com o mínimo de dor, o máximo de qualidade para você e para sua cliente também. Ó, aqui tem alguns pelinhos que eles são voltados para baixo. Tá? Então, eu vou finalizar essa parte aqui com a pinça e já volto aqui para ensinar um outro método para vocês. Então, eu já terminei aqui, tá? De retirar com a pinça, tá bom? Agora, nós vamos finalizar com a linha, que é a depilação egípcia. Eu gosto muito desse resultado na depilação egípcia, na linha, porque você tira todos os pelinhos mais fininhos aqui que tem, que dá aspecto que não tá 100% limpa, principalmente depois que você finaliza com a rena e tudo mais. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de linha, cortar aqui. E como que eu gosto de trabalhar com a linha. Então, como que eu gosto de trabalhar? Eu pego mais ou menos aqui, deve ter o quê? Uns 40 centímetros, 30, 40 centímetros de linha. Dobrei ela no meio aqui, ó. Juntei as pontinhas e vou dar um nozinho aqui nela. Ó, segurei aqui de um lado e de outro, olha. Tá vendo? E vou girar. Essa luva de látex, ela gruda muito aqui. Eu prefiro a luva de vinil, que ela não gruda tanto na linha, não segura tanto, sabe? Quando você tá fazendo o movimento. Então, você vai dar algumas voltinhas aqui, para que esse meio aqui, ele fique enroladinho, tá vendo? Vocês conseguem visualizar aí, mas o meinho aqui, ele fica enroladinho. E aí, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai colocar uns 3 dedinhos aqui. E vai fazer esse movimento, pra lá e pra cá. E como que você vai remover o pelo? Qual que é o mecanismo de ação da linha? O mecanismo de ação da linha nada mais é do que você enrolar o pelo aqui no meio dessas linhas aqui. E aí, a hora que ele finaliza, até chega aqui no finalzinho do pelo, ele traciona e arranca lá da raiz do pelo, tá? Então, você vai fazer o quê? Peguei aqui minha linha, enrolei, fiz esse movimento, treinei. Você vai virar aqui, olha. E você vai sempre trabalhar no sentido correto. Aqui, esse lado, você vai posicionar a linha aqui e vai puxar de baixo para cima. Porque lembra que a gente arranca, na pinça, a gente arranca no sentido do crescimento. Na linha, a gente arranca puxando no sentido oposto ao crescimento. Então, eu vou mostrar aqui pra você que fica mais fácil. Então, eu vou abrir aqui, ó, o meinho da linha tá aqui. Abrir aqui, esse espaço aqui é o espaço que eu tenho para percorrer arrancando o máximo de pelo que eu consigo. Então, eu vou posicionar, de início, eu vou dar a dica para você, posicionar longe aqui da linha, da marcação. Posiciona um pouquinho longe para que, se a sua linha movimentar, você tenha essa margem de segurança para não entrar ali no pelo que você não quer arrancar da sua cliente. Então, você vai posicionar aqui, ó. Não vou abrir muito para não pegar cabelo da cliente, eu vou pegar somente os pelos. Então, eu vou posicionar e tá vendo, ó, que tá criando uma pressão aqui, marcou aqui de um lado e de outro. Eu preciso apertar essa linha, porque se eu deixar ela solta, não vai arrancar pelo e você vai ficar dançando com a linha. Então, eu apertei, ó, tá vendo? O espaço que eu tenho para percorrer aqui é longo e o espaço que eu tenho para colocar meu dedo aqui é curto, e é isso que eu preciso. Então, apoiei aqui, segurei, apertei e vou puxar. Ops,
arrebentou, por quê? Por conta da luva, que fica enroscando. E outro detalhe, a linha que eu uso é uma linha de costura normal. É a linha que eu mais me adaptei, achei melhor, não machuca cliente, não corta a pele. Uma linha de costura 100% algodão, tá? Então, ó, voltei aqui com a linha. Então, vou apertar aqui, posicionei, segurei e subi puxando. Ó, quando a cliente faz essa cara aqui, ó, de dor, é porque deu certo, tá, gente? A linha, ela dói um pouquinho mais, tá? Mas o resultado é simplesmente, assim, muito melhor. Próximo aqui, você só vai fazer isso depois que você já tiver um certo tempo de prática, tá? Então, primeiro você vai treinar longe. Isso daqui é muito legal, que você pode treinar em você mesmo. É mais difícil por conta da dor, mas você consegue treinar em você. Principalmente dessa forma que eu utilizo aqui. Eu acho esse método muito mais fácil com a linha, tá? Mas existem outros métodos também. E aí cada um vai se adaptar melhor de uma forma. Mas, ó, posicionei aqui, quando é próximo, ó, e venho puxando, ó. Eu puxo a linha sem ir levantando. Você não vai levantar a linha, você vai abrir a sua mão e, ó, eu vou apoiando aqui para que a minha mão meu dedo fique lá embaixo, porque essa aqui é a minha linha guia. Então, eu vou apoiar aqui, ó. Apertei e vou apoiar essa minha mão aqui também, porque essa aqui vai ser minha linha guia. Então, onde que eu vou remover? Essa parte aqui, tá? Então, eu sempre empurro pra baixo os pelinhos, porque se tiver algum erguidinho ali e entrar nesse caminho, ele pode ser arrancado. Então, eu empurro ali, posiciono, aperto, apoio aqui e venho puxando e abrindo, tá? Quando a gente vem pra esse lado aqui, como que a gente vai trabalhar? Ó, segurei, apoiei e vou abrir aqui. Ó, aqui você já não precisa apoiar tão aqui embaixo, porque você só precisa manter reto aqui essa linha, ó. Então, ó, venho puxando, ó. Venho puxando. Então, aqui, olha, aqui pra cá, aqui, apoiou pra cá. E aqui no meio, ó, normalmente ele cresce nesse sentido. Então, você vai apoiar aqui, ó. Toma cuidado com os cílios da cliente, começo da sobrancelha, tá? Então, apoiei aqui e vou puxar aqui. Aqui e puxei. Tem pessoas que têm o cílio super longo e dependendo da profundidade do olho aqui, você tem que ficar de olho nessa posição, pra não ir muito ali pra dentro, pra não puxar os cílios da cliente, tá? Então, ó, apoiei, puxei. E aqui o meio, eu gosto de fazer esse movimento, ó, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, tá? Pra você tirar da junção aqui de ordem de crescimento do pelo. Aí, nós vamos aqui pra parte de baixo. Eu aconselho você a começar a treinar primeiro aqui em cima. Vem aqui em cima, vem aqui pra baixo. Nesse momento, a gente precisa do auxílio da cliente. Por quê? A gente precisa de uma pele esticada, lisinha. Tem pessoas que pedem aqui em cima para puxar aqui. Se ela não tem problema de flacidez aqui, então não tem problema você fazer sem puxar. Mas uma cliente que tem uma pele mais madura, você pode pedir para ela te auxiliar puxando aqui, ó, tá? Então, essa parte vai ficar mais lisa. A parte de baixo, o que você vai pedir? Vai pedir para que a sua cliente puxe com uma mão aqui para baixo e a outra aqui para cima, para que essa parte fique bem visível e lisa. Porque se tiver alguma dobrinha aqui, uma pele, uma flacidez ou a própria pálpebra, seja qual a idade que for, ela é uma pele muito fininha, muito molinha, então facilmente ela pode embolar aqui, ó, tá vendo? E puxar e pode até mesmo cortar a sua cliente, tá bom? Então, vamos lá, ela vai me ajudar aqui. Puxou pra baixo, aqui, pra cima aqui. E você vai fazer o mesmo movimento. Aqui ele cresce assim o pelo. Então, você vai apoiar aqui, ó, e vai lá pra baixo, ó.
apoiou, vai lá pra baixo, tá vendo, ó? Tinha uns pelinhos bem toquinho que nem aparecia aqui, ele vai removendo. Fora os pelinhos mais finos, né? Então, ó, sempre que nem aqui eu fazia pra baixo, aqui eu vou erguer esse pelo pra cima, pra que não fique a pontinha ali, pra gente não puxar pelo de dentro da sobrancelha. Então, bem rente, eu aconselho que você faça esse movimento depois de já ter treinado bastante, tá? Então, vou apoiar aqui, ó, e conforme eu vou puxando, eu já vou descendo aqui, ó, pra que não entre ali, não corra o risco de entrar na sobrancelha, ó. Então, ó, ou então, ó, vai bem, vai não muito devagar, porque dói muito, tá? Mas vai com cautela. Puxando ali. E, ó, bem limpando. Aqui, olha, nessa parte, você vai bem rente aqui, apoiei, ó, e vim puxando. Então, gente, vou só terminar aqui, finalizar toda ela e vou finalizar essa outra aqui, tá? E volto com vocês aqui depois. Mas olha já a diferença que dá uma sobrancelha com os pelos retirados e a outra, olha, já dá uma grande diferença, né? Então, vou finalizar esse lado aqui e volto aqui com vocês, já já. Então, pessoal, aqui, ó, nós finalizamos, tá? Tirei aqui, tirei dos dois lados já, limpamos certinho. Eu reforcei aqui a marcação com lápis, tá? Dos dois lados, porque agora eu vou fazer a aplicação da rena e da tintura de sobrancelha, uma em cada lado. E aí, no próximo vídeo, fiquem ligadinhos aí, que no próximo vídeo eu vou mostrar também essa técnica de aplicação da rena de um lado e a tintura do outro, tá? Assim como para que serve cada uma delas, tá bom? Então, fique com o final dessas sobrancelhas e até o próximo vídeo. Tchau!